Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Métodos Computacionais em Física, aqui do Instituto de Física da USP. Meu nome é Luiz Gregório Dias e hoje a gente continua a parte de mecânica quântica do nosso curso. Então, nessa aula a gente vai falar sobre o cálculo do valor esperado da energia e vai falar também sobre cálculos de valores esperados em geral, né, usando energia como exemplo. Para dar apenas uma ideia da sequência dessas três primeiras aulas, a gente falou na última aula sobre a evolução temporal de um pacote de onda descrito pela equação de Schrödinger. A gente viu como resolver isso com os métodos de Euler e Runge-Kutta, percebeu que Runge-Kutta é melhor. Se você não assistiu essa aula, eu vou colocar um link aqui. E hoje a gente vai adaptar o mesmo script para fazer o cálculo da energia. E na próxima aula a gente vai também adaptar o mesmo script para fazer o cálculo do tunelamento. Então vamos ver o que a gente quer dizer com o cálculo da energia. Então a ideia aqui é que você consiga calcular valores esperados de observáveis, dado uma função de onda definida pela solução numérica da evolução temporal da equação de Schrödinger. E a gente vai então calcular o valor esperado a cada instante, ou seja, a gente vai ter um cálculo de uma integral para cada instante de tempo. E no caso da energia, a gente vai calcular justamente a evolução temporal desse valor esperado. A gente espera que ele se conserve, então ele não varie com o tempo. Então, a ideia aqui é justamente fazer isso com o mesmo pacote gaussiano que a gente usou na aula anterior. Então, vai ser um script bem rápido, a gente vai fazer uma adaptação daquele script. E então, 20 a 30 minutos, se tanto, né? Um cálculo relativamente simples, a gente vai usar também a integração numérica que a gente viu anteriormente. Então vamos começar relembrando o que é um valor esperado em mecânica quântica. A gente sabe que em mecânica quântica existem certos operadores relacionados a observáveis. Por exemplo, operadores que no espaço de Hilbert são hermitianos, têm autovalores reais. E dado um estado quântico descrito pela função psi de x de t, o valor esperado desse observável vai ser dado pela seguinte integral. Vai ser a integral de menos infinito mais infinito de psi estrela na x e t, essa integral em dx, multiplicado pelo resultado da aplicação desse operador O em psi x e t. Tudo isso dividido pela normalização de π quadrado. A gente espera que isso aqui seja normalizado. Numericamente, a gente viu que isso aqui nem sempre é exatamente igual a 1, então, por segurança, a gente divide essa integral por essa aqui para ter o valor esperado do operador com um π devidamente normalizado. Então, o que é esse sujeito aqui entre colchetes? Essa aplicação do operador O sobre φ de x em t. Então vamos chamar isso aqui, né, de um φ maiúsculo O de x de t. É uma função também. Isso aqui é justamente o resultado da aplicação desse operador nessa outra função e vai me dar uma função, ou seja, se eu estiver falando de espaço de Hilbert, isso aqui é um espaço de funções, isso aqui é um operador que vive nesse espaço de funções, então o resultado da operação de um operador sobre uma função vai ser outra função. A gente vai dar o exemplo hoje tomando esse operador como sendo hamiltoniano. Então, no fundo, se eu estou aqui na representação de coordenadas, o cálculo do valor esperado é essencialmente o cálculo de uma integral, talvez duas, né, se a gente for recalcular a normalização a cada instante de tempo. Isso aqui, em princípio, depende do tempo, já que aqui essa integral pode variar com o tempo, em princípio. Então, como é que a gente faz isso? Claro que se π quadrado for normalizada, né, que é o que a gente espera, a gente simplesmente pode calcular a integral aqui de cima. Só que na nossa simulação a gente não vai assumir isso, a gente vai recalcular a norma de π quadrado a cada instante de tempo, porque a gente viu
que pode ter pequenos desvios em relação a 1. Né? Então, a gente divide aqui por integral de π². Então, vamos fazer um exemplo aqui para o caso da energia. Então, a energia é, no fundo, o valor esperado relacionado ao operador hamiltoniano. Então, se a gente reescrever aquela expressão do valor esperado da energia, a gente tem que saber como é que o hamiltoniano, o operador hamiltoniano, atua na função psi de x de t. E aí, o resultado disso vai ser uma função, né? Uma função que a gente pode calcular, e a gente pode multiplicar essa função por psi estrela, no instante x de t, e integrar isso aqui por todo x. E, claro, dividir pela norma de psi x². Então, como que o hamiltoniano age nesse estado psi de xt? Bom, na representação de coordenadas, que é o que a gente está usando aqui, o operador hamiltoniano é a soma do operador energia cinética mais um operador potencial. Então, o operador energia cinética, na representação de coordenadas, ele vai ser um operador diferencial, vai ser uma derivada segunda, com o sinal de menos aqui, com h cortado ao quadrado dividido por 2m, onde o m é a massa da partícula. Então, o resultado da aplicação de h sobre de psi de x e t é, você pega a função, deriva duas vezes, multiplica por menos h cortado ao quadrado dividido por 2m e soma o valor do potencial em x com psi de x em t. Isso aqui, obviamente, vai ser uma função, né, se for diferenciável, etc. E isso aqui é o resultado da nossa aplicação de h, é o que vai entrar aqui na integral. É o que eu chamei no slide anterior de φ(o) de xt. Então, o que a gente vai precisar fazer é calcular a aplicação de h em psi de x e t em cada instante de tempo, jogar isso aqui na nossa integral e fazer essa integral aqui. Se a função for normalizada, isso aqui vai ser simplesmente, esse aqui vai ser o resultado do nosso valor esperado da energia. Se ela não for normalizada, a gente tem que dividir aqui por integral de menos infinito a infinito de módulo psi xt². Ou seja, o que estamos fazendo é calculando uma função e integrando essa função. Então, como é que a gente faz na prática quando a gente tem o cálculo numérico do psi de i n? Então, a gente fez na última aula justamente o cálculo para cada instante tn e para cada posição i, a gente sabia quem que era psi e n dado uma condição inicial. A gente resolvia a equação de Schrödinger e obtinha psi de x n nesse ponto. Né? Se a gente aplicar o hamiltoniano, então a gente pode separar essa função em sua parte real e sua parte imaginária, e a gente aplica o hamiltoniano em cada uma dessas duas partes. No fundo, é o lado direito, né, da nossa equação de evolução temporal que a gente tem, em princípio, a cada instante de tempo. Né? Então, a gente sabe aqui qual que é o resultado da aplicação de h em φ na posição xi, no instante tn, vai ser justamente a soma desses dois termos aqui. Vai ser o termo que depende da derivada segunda, tanto na parte real, como na parte imaginária. Então, a gente sabe aplicar isso aqui, lembrando que essa função, o resultado dessa aplicação também vai ser uma função complexa. Vai ter uma parte real que vai ser dada por isso, uma parte imaginária que vai ser dada por isso. Muito bom. Então, a gente tem, então, o resultado disso, é uma função complexa para cada xi e para cada instante n. Se a gente tem o resultado dessa função aqui numérico, a gente pode fazer uma integral também numérica. Né? Isso aqui é uma função, isso aqui é outra função, a gente quer fazer a integral do produto dessas duas funções. A gente tem isso aqui armazenado, né? Simplesmente o complexo conjugado, que é parte real menos i vezes a parte imaginária em cada ponto i, né? Para um dado instante n. Isso aqui a gente também tem. Em cada ponto i a gente tem o valor dessa função aqui, dado por isso aqui, a parte real dada por isso,
parte imaginária é dada por isso daqui. Multiplica os dois e soma vezes ΔX. Claro que isso aqui é só uma representação. Na prática, a gente vai ter que usar algum método de integração numérica para fazer a integral disso daqui, para cada ponto i, e cada instante n. Então, para cada instante temporal, a gente vai fazer uma integral numérica. E vai dividir por essa outra integral numérica que a gente já fez na aula passada, que é a normalização de psi e n módulo quadrado. Então, você pode fazer usando o comando trapézio, do trapz, do Octave, ou do próprio MATLAB. Isso aqui usa o método de integral de trapézio, ou se você quiser, a gente pode usar a regra 1/3 de Simpson, que a gente viu na aula anterior. Eu vou lembrar de colocar aqui um link para essa aula, em que a gente viu lá no cálculo do campo magnético da lei de Biot-Savart como aplicar essa regra 1/3 de Simpson, né? Que é mais precisa do que a regra do trapézio, lembrando que a diferença entre as duas é que a do trapézio assume que a função é linear entre dois pontos e a regra 1/3 de Simpson é quadrática, né? A cada 3 pontos. Então essa daqui é um pouco mais precisa. E como é que a gente faz isso? Bom, lembre que a gente vai ter que fazer uma integral para a parte real e outra integral para a parte imaginária. Esse resultado aqui vai ter sim uma parte imaginária. E a gente vai discutir um pouquinho sobre ele, o que a gente espera que aconteça com a parte imaginária disso aqui, né? Mas no fundo é isso. Isso aqui é um número real, isso aqui é uma única integral. Aqui não, aqui vai ter uma parte real, vai ter uma parte imaginária, a gente vai ter que fazer uma integral numérica para cada. Então, resumindo, para cada instante tn, a gente vai fazer 3 integrais. Uma que é a parte real disso, a parte imaginária disso e a normalização, né? Por isso que é importante, aqui já vou dando uma dica, que você tenha uma rotina que faça a integral. Senão você vai ter que programar 3 rotinas diferentes para cada uma dessas 3 integrais. É melhor que você chame uma rotina que faça a integral via regra 1/3 de Simpson ou trapézio, se você quiser. Mas dado um conjunto de pontos, dado um ΔX, você sabe, você joga isso na sua rotina e te devolve um valor que é integral ali, né, sobre todos os pontos. Então, percebam isso, daí já estamos num ponto do curso em que vocês já têm a maturidade de conseguir otimizar o código dessa forma. Então, essa aqui é a tarefa, relativamente simples. A gente vai justamente fazer isso, vai calcular o valor esperado da energia, dado que isso aqui vai ser resultado da evolução temporal com um conjunto de segunda ordem, para um caso livre, que a gente já fez na aula anterior, usando essa condição inicial normalizada, né, uma gaussiana normalizada, lembrando que isso aqui, o módulo quadrado disso, tem que ser uma densidade de probabilidade, uma função densidade de probabilidade, que é nada mais nada menos do que isso aqui, só que aqui a gente coloca um momento, um K0, e aí K0 para ele se propagar para a direita. Tá? Então a gente vai calcular psi de xt entre x igual a menos 1 e x igual a mais 1, de tempo igual a 0 a 0,05, um pouco menor do que a gente tinha feito na aula passada. Com esse passo, usando esse valor de R, obviamente determine o ΔX a ser usado. Use esses parâmetros para a posição inicial do pacote, menos 0,5, sigma 0,1, K0 igual a 20. Né, aqui. Para cada passo um tempo, calcule as integrais numericamente, que é o valor esperado de energia, são 2 integrais, uma parte real e uma parte imaginária, e o valor da normalização de π quadrado. Note que aqui tem um erro, isso aqui deveria ser n de t, que é a normalização. Tá? Então, faço um gráfico de n de t e das partes real e imaginária de e de t. Tá? Aqui devia ser
N. Vou corrigir isso antes de postar o slide. E aí eu queria que vocês pensassem no seguinte: o que você espera, primeiro, que ocorra com a parte imaginária do valor esperado da energia? É razoável que exista isso aqui tenha um valor finito? Outra coisa, o que você espera do valor aqui da energia com o tempo? Deve flutuar, deve crescer? E aí é algo que a gente poderia colocar como comentário no script. E a outra coisa que eu gostaria que vocês fizessem é variar, né, usar outros valores para a posição inicial do pacote, a largura e K0. O que acontece com a energia quando você varia cada um desses três parâmetros? E o que você esperaria que acontecesse? Se tem consegue pensar em algum argumento físico para esse comportamento de energia, por exemplo, em função de K0. Né? O que acontece quando a gente coloca esse K0 aqui maior? Tá? Então, podem comentar no script também. E esse aqui é um debug, né, como que a gente fez na última aula, para tempo zero. Esse aqui seria a parte real de psi, parte imaginária, modo psi quadrado. E aqui eu note que eu não estou dando valores para as integrais que você calcula, mas aqui eu estou dando uma ideia do que você espera. Parte real da energia, em torno de um pouquinho maior que 200. Vou aqui fazer a evolução, deixa eu checar se eu coloquei aqui, está tudo certo. Vamos lá no nossa simulação do Octave. Então, vocês deveriam obter alguma coisa assim. A energia é em torno de 206,4 no início. Isso aqui é o pacote evoluindo com o tempo. À medida que o tempo passa, note que esse valor aqui, isso aqui é a sua parte real, ele não varia muito. Então, se a gente voltar aqui no nosso slide, a gente tem aqui a energia que note que ela parece que cai um pouquinho, né, no final, perto de 0,05. E a parte imaginária, acho que ela não é exatamente zero, né? Então é algo para a gente ver quais são as limitações da simulação numérica. Note que a norma também, né, ela começa bem perto de 1, mas não é exatamente igual. Por isso que é importante a gente dividir por n de t a cada passo. Certo? Então, acho que é isso. Para a próxima aula a gente vai falar sobre tunelamento. Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais.